E nós convidamos o médico gastroenterologista, Dr. Antônio Moreira Filho, para nos ajudar a entender melhor como que funciona o refluxo, por que as pessoas têm refluxo. Seja bem-vindo, doutor Moreira Filho. Um prazer em tê-lo aqui no Vida Saudável. Boa tarde, Nayara. Muito obrigado pelo convite. É um tema muito importante, né? E é sempre bom debater um pouco sobre esse assunto, porque sempre gera muitas polêmicas e discussões. E muita gente tem esse problema, às vezes bebês também, a gente vai saber a diferença do refluxo quando é bebê e quando na vida adulta. E eu gostaria que o senhor começasse explicando para a gente, doutor, o que é o refluxo? Pois bem, se me permite uma correção, o nome correto seria doença do refluxo gastroesofágico. Esse é o termo correto. Mais técnico, né? Exatamente. Isso acontece quando o conteúdo gástrico ou também duodenal, ele ascende, né? Ele sobe para o esôfago e pode, inclusive, atingir as regiões da orofaringe, da faringe, da laringe, e por isso mesmo causa uma série de sintomas que podem ser esofágicos ou extraesofágicos. É uma doença multissintomática. Tá. A gente tem uma imagem aí, gente, dessa parte aqui do nosso corpo, para que o doutor possa explicar melhor, né, doutor? Vamos lá. Vamos lá, tá dando para o senhor ver direitinho aí para a nossa então, TV? Veja Vamos bem, lá. Ali embaixo você tem o estômago, né? Aquele líquidozinho azul é o ácido, né? E ali em cima, aquele tubinho ali é o esôfago. Veja que na foto mais à direita, o ácido, que é o azulzinho, ele começa a subir pelo esôfago. Então, isso está bem caracterizado como um refluxo gastroesofágico. E aí que vem o problema, porque o estômago ele é preparado para ter ácido, né? É o ambiente que ele é produzido, né, pelas células gástricas parietais. Mas o esôfago e a laringe, faringe não. Quando esse ácido sobe para as regiões mais superiores, ele acarreta incômodo e vários sintomas que a gente pode aqui discutir. A gente vai também falar de cada sintoma. Agora me explique, o que sobe? Não é a comida, então, é o ácido gástrico para poder fazer a digestão da comida, é isso, doutor? Então, as duas coisas. Ocorre uma ascensão do ácido, como também pode haver uma regurgitação de pouco conteúdo alimentar acompanhando esse ácido. Pode também subir. Mas os sintomas principais são realmente pela questão da presença do ácido, que é um ácido clorídrico, né, que incomoda. Mas sim, ocorre também retorno de alimentos, a chamada regurgitação. Isso também... volta a imagem, por favor, gente. E para não subir esse ácido gástrico, teria que ter uma tampinha ali, tem algum defeitozinho ali, doutor? Essa pergunta, então, é fundamental para explicar a fisiopatologia. Por que ocorre a doença do refluxo gastroesofágico? Veja que na foto mais à esquerda, separando do esôfago do estômago, há um músculo, né? Um tracinho, o diafragma. Essa região tem uma abertura chamada de cárdia, que é uma área de pressão. Para ocorrer o refluxo, duas coisas vão ocorrer. Essa região chamada cárdia está com a pressão, um tônus muito diminuído. Cárdia é um músculo? Um músculozinho que separa o esôfago do estômago. Ele tem uma pressão muito reduzida, ou então ele fica abrindo de maneira descoordenada, permitindo a ascensão do ácido para o esôfago. As duas situações são responsáveis pela maioria dos casos. Gente, o doutor Moreira Filho, ele é professor também, né, Sim, doutor? sou. Então aqui eu sou sua aluna, tá bom, de medicina, dessa parte aí. Vamos lá, se precisar repetir. Vamos ver se eu vou passar nessa disciplina. Então, assim, esse músculozinho, quando você tem o refluxo, é como se o músculo, ele ficasse, não tivesse uma elasticidade, uma contração. Ele torna-se deficiente. É um músculo que tem uma pressão, tá? Ou ele tem uma pressão muito baixa, que não segura o retorno do ácido, ou então ele fica abrindo e fechando de uma maneira desorganizada, o que também favorece a subida do ácido. Agora a pessoa, ela já tem o refluxo, ela adquire o refluxo por conta da alimentação, o que acontece? Bom, aí vai dentro do que você falou, né? A questão de refluxo em criança é completamente diferente de adulto, né? Refluxo em criança é muito frequente, é mais por uma imaturidade dessa região anatômica e tende a ser transitório. A maioria, com o crescimento, com o passar da vida lactante para 6 meses, para 1 ano, tende a melhorar de maneira realmente sistemática. Já no adulto, o refluxo diz muito respeito ao estilo de vida. O que vai levar essa impotência do cárdia realmente é uma alimentação rica em determinados alimentos e, sobretudo, condições como obesidade. O paciente obeso tem muito refluxo, porque ocorre um aumento de pressão abdominal, o que não vai, a cárdia não vai segurar essa pressão grande no abdômen. E
também vícios como tabagismo tendem também a levar uma diminuição. Doutor, tem gente magra com refluxo, que eu conheço. Eu te chamo agora para conhecer o Rômulo. Ele é bancário e convive há 10 anos com refluxo. Roda aí o nosso vídeo. Boa tarde, Nayara, tudo bom? Quem está falando é o Rômulo Santos. Eu venho convivendo aí com esse refluxo, né? Já há mais de 10 anos. À época eu descobri através de começou algumas queimações inicialmente. Eu imaginava que era apenas uma gastrite. A gente tem o hábito de se automedicar, tomei algumas medicações para gastrite. E aí chegou um momento que isso se agravou bastante, né? Eu não conseguia mais comer, sempre me achava muito cheio, como comia um pouquinho e ficava muito assim, como se estivesse entalado, engasgado, alguma coisa nesse sentido. Um pouco de dificuldade de respirar, muito fechado aqui o esôfago, entendeu? E aí fui atrás de tratamento. Descobri então que estava com refluxo. Então fiz alguns tratamentos, já venho convivendo há bastante tempo, né? Há mais de 10 anos. Esses tratamentos me ajudaram bastante, tive que mudar alguns hábitos alimentares, mas até hoje ainda sofro. Ainda tenho aí bastante tosse, não posso comer muito próximo do horário de dormir e venho convivendo com isso. Olha aí, doutor, o depoimento aí do Rômulo, acho que retrata bem, né, alguns sintomas do refluxo. O Rômulo é um paciente tipicamente portador de DRGE crônica mesmo, tanto com sintomas esofagianos, que ele falou, né, a dor torácica, a irritação no esôfago, como também com sintomas superiores, sintomas extraesofagianos, a tosse frequente, que você falou que pode confundir com alergia. Veja, quando bate ácido na garganta, isso incomoda muito. Então, é um mecanismo de proteção, essa tosse. E a causa mais comum de tosse crônica de origem desconhecida é realmente o refluxo gastroesofágico, a DRGE. E, como ele disse, é uma condição crônica e muitas vezes por tratamento contínuo. Agora, é fundamental, como eu disse, mudar estilo de vida, alimentação, perder peso. Inclusive, alguns casos podem ser selecionados para tratamento cirúrgico. Alguns casos com tratamento cirúrgico. Sim. Então, assim, tem cura refluxo, doutor? Então, vamos separar aqui as duas coisas. O refluxo é uma condição crônica, tá certo? O paciente, se ele não, digamos, um paciente que não perca peso, que ele não se adeque às recomendações, ele vai ter uma estabilização dos sintomas, mas desde que ele use medicação continuamente, como paciente hipertenso, como paciente diabético, tá? Agora, um indivíduo magro, jovem, e que você avalia com exames complementares, especialmente a manometria esofágica, e vê que exame é isso, doutor? E vê que ele tem uma pressão baixa na cárdia, esse paciente é um bom candidato para a cirurgia laparoscópica, a videocirurgia, e vai ter, sim, uma excelente resposta. Respondendo aqui a sua pergunta, o principal exame para diagnosticar DRGE, o exame inicial, é a endoscopia digestiva alta, que não precisa ter medo, é feito com sedativo, com anestesia. As pessoas têm um pavor desse exame, mas basta escolher o local correto, a clínica correta, que tudo vai sair bem. Então, esse é o exame para detectar se você tem refluxo? É o exame inicial. Veja, em metade dos casos, ele vai mostrar que você tem a chamada esofagite, que são as soluções de continuidade, os ferimentos no esôfago. Se tiver esofagite, você tem o refluxo diagnosticado. Mas, em outra metade, ou até mais da metade, a endoscopia pode ser normal, mesmo com o paciente com muito sintoma. E aí você tem que fazer uma avaliação funcional, que o correto seria a pH-metria esofagiana, que você passa 24 horas com um aparelhinho que é colocado via região nasal para monitorar o seu refluxo. E antes da pH-metria, você realiza a manometria do esôfago, que é para ver onde está realmente essa região da cárdia, né, que separa o esôfago do estômago. Tá certo? Doutor, eu já vi, você é um professor bem didático, então a gente tem aqui o resumo dos sintomas
do refluxo. E eu estou chamando, o senhor já me corrigiu, mas porque as pessoas entendem mais como Não, refluxo, claro, né? tudo. Como um termo mais Claro. popular. Então, olha, sensação de queimação que pode atingir a garganta e peito, além do estômago, correto? Corretíssimo, é a chamada pirose. A pirose é aquela queimação que sobe aqui da região do epigástrico até a garganta. Arroto. Você fica então. cheio de, né, arrotando. É isso. A eructação, né? O popular arroto. Arroto. Acompanha. Pode haver também retorno de ar. Isso aí provoca o arroto. Esse é um sintoma, né? É. Azia, que é aquela queimação aqui na... Então, azia é quase que um sinônimo de pirose. Pirose é mais usado quando é nessa região superior e a azia quando se localiza mais aqui na chamada região do epigástrico, a popular boca do estômago. Na boca do estômago, a queimação na boca do estômago. É. Indigestão. Então, sintoma de indigestão ou plenitude não é muito característico de refluxo, não, tá certo? Pode acompanhar eventualmente, mas não é um sintoma característico de refluxo, não. Os outros sim, a queimação, a azia, a pirose, a eructação, dor no peito, são sintomas. E quando atinge a região da garganta, pode dar tosse, pode dar pigarro, pode dar rouquidão e pode muitas vezes dar falta de ar. Esses são Com aquele sintoma de como se eu estivesse com asma, né? Exatamente, é uma causa de asma crônica de origem obscura, tá Olha certo? aí. A gente já tem pergunta para o senhor, viu, Vamos doutor? lá, vamos lá. Então vamos lá, pode soltar a pergunta. Ó. É a Rosane da Cunha do Mafrense, bairro Mafrense. Tenho refluxo e já fiz o tratamento, mas voltou e continuo sentindo os sintomas. O que fazer? Então, ela exatamente relatou o que eu disse, né? Que a DRGE, o refluxo, é uma condição crônica, né? Que muitas vezes, dependendo do estilo de vida, e se a pessoa está com o seu IMC, com o seu peso bem acima, ela vai ter que usar remédio continuamente. Aí, minha sugestão para a Rosângela é procurar de novo o seu médico, avaliar como é que está a sua condição física em relação a peso, avaliar como é que está a sua alimentação, se ela tem esses hábitos errados de comer e deitar logo imediatamente. Tudo isso tem que ser corrigido, mas mesmo assim tem pessoas que fazem isso e permanecem com sintomas. Aí precisa usar medicação continuamente. Ok, então, tem mais pergunta, doutor? Pergunta da Lisa, do bairro Aroeiras. Existe cirurgia para quem tem refluxo? O senhor até já disse isso, né? Então, já respondi, existe sim. Agora, há critérios para indicação. Não é todo paciente que pode fazer cirurgia. Especialmente um paciente obeso, essa cirurgia ela não funciona, porque é um aumento de pressão muito grande que vai ter um mau resultado consequente da cirurgia. Então, há critérios para a seleção. Tem que ser magro e tem que ter uma hipotonia da região do cardio. O que é hipotonia? Uma pressão baixinha. Isso. Na hora que vem um termo técnico, eu... Olha aí, Liara Estrela, bairro Cidade Nova. Eu tomo omeprazol 20 miligramas há 15 anos. No dia em que eu não tomo, fico com azia. Vou ter que tomar esse remédio para sempre? Novamente, aquilo que eu falei, há pessoas que precisam usar medicação a vida toda. Agora, uma coisa importante que eu não falei, ela usa omeprazol em uma dose baixa, né? Na realidade, 20 miligramas, a dose correta é 40. E existem várias outras medicações, os chamados inibidores de bomba protônica, que podem ser, o omeprazol é o mais conhecido, né? Mas tem vários outros que você pode, eventualmente, tentar fazer um rodízio, né? Uma mudança de medicamento, e esse novo medicamento possa ter um efeito terapêutico melhor. Doutor, agora, tem alguns alimentos que eles são gatilhos para quem tem refluxo. Sim, especialmente cafeinados, café, chocolate, frituras, cítricos, esses são os mais conhecidos. Pimenta. Pimenta, desculpa. Pimenta também, bem né? lembrado. Olha, gente, eu vou relatar aqui para vocês, eu tenho um refluxo e que se eu comer algo com pimenta... Pronto, eu começo a crise e aí tenho que passar a fazer o tratamento para poder dar certo. Com certeza, doutor. Condimentos também devem ser evitados, pimenta especial. Farofa. Farofa também, mas não é do que mais incomoda, né? Mas... O que mais é coisa ácida, não é isso? Fritura, café, chocolate, condimentos, esses são os que mais incomodam, sim.